bom? Estamos bem felizes aqui. Hoje a gente vai estar no nosso nono podcast, é isso? Nono podcast. Nono podcast, Family Podcast, que a gente vai falar um pouquinho hoje sobre um assunto que deixa a gente muito feliz em falar, que é um assunto muito significativo pra gente, na criação de tudo que a gente tem feito aqui como família, que é a saúde, né? A saúde ou a falta da saúde, como que ela impacta na conexão do casal, na elevação da consciência da família. É isso, né, Celso? É isso. Tudo bem? Bom, a gente achou muito pertinente falar por dois motivos, né? A gente, quando começou com a Girassol, para quem não sabe, a gente era a Girassol Saúde, né? A gente olhava para essas questões da saúde de forma integral, não tão preso aos aspectos físicos, mas também físicos, e como essa relação com essas questões emocionais afetavam a gente como seres humanos e a gente dentro de casa. E um segundo motivo é porque a gente teve algumas questões de saúde em casa, dentro da nossa família, e foi um dos grandes motivos para a gente estar buscando uma elevação de consciência, estar buscando alternativas que fizessem a família como um todo se fortalecer e passar muito melhor por essa jornada da vida que a gente tem aí pela frente. As questões da saúde pra gente foi um grande despertar mesmo, despertar de consciência, e trouxe muita iluminação. E infelizmente foi pela falta da saúde que a gente descobriu isso, né, Celso? E aí é um dos grandes pontos, né? Em geral, as pessoas acabam encontrando ou buscando esse crescimento emocional, esse crescimento espiritual, essa iluminação, buscam, né, encontrar isso quando tem algumas questões que estão erradas dentro da vida, que às vezes pode refletir numa doença, e a grande maioria das pessoas é assim, né? São raros os casos onde as pessoas acabam buscando de forma voluntária numa vida que está andando ali num caminho, mesmo que em direção a algo ruim, mas como esse algo ruim não chega de uma hora para outra, ele demora um certo tempo, quando acontece parece que foi de uma hora para outra, mas não é bem assim. E quando acontece, a gente acaba correndo atrás do prejuízo para entender o que é que estava acontecendo, quais são as causas emocionais, né? Porque a gente não está falando aqui em não buscar médicos, mas estamos falando sim em buscar, além dos médicos, uma potencialização de aspectos emocionais que podem sustentar uma possível cura que possa vir para você, ou até evitar certos problemas novos no futuro. Trabalhar causas emocionais de problemas que já estão refletindo em aspectos físicos e como isso reflete na família. Sim, até porque a ciência já comprovou mais de 90% das doenças são causadas por questões emocionais, né? Elas vão gerando dentro do nosso corpo substâncias químicas que vão gerando essas doenças posteriormente, né? Então é importante dizer isso aqui, porque é realmente dessa forma que a gente despertou para tudo isso que a gente tem falado aqui nos nossos podcasts, né? E para vocês entenderem o impacto que dá, são inúmeros os casos, aposto que você que está assistindo também conhece, se não for o seu caso, de pessoas que tiveram uma grande mudança de vida, tiveram um grande ajuste em função de questões familiares, que seja uma doença, e doença, quando a gente fala doença, a gente tem vários níveis de doença, às vezes a gente pode falar de doenças muito pesadas, ou doenças que para alguns são pesadas, que fizeram ter um ajuste familiar necessário, mas que não são tão pesadas comparadas com outras. Vai variar muito. A gente teve dentro de casa, né, uma situação onde o nosso filho mais velho ficava muito doente, num período que a gente viveu lá em São Paulo, né, Sim. Na capital, mas não era em função da cidade em si, mas em função da gente, a gente vai discutir um pouquinho disso, mas como a gente estava emocionalmente ali, Exato, envolvido naquela vida. E o quanto ele puxava essa nossa emoção para tudo isso, ele honrava aquilo tudo. Uma vez por mês, pelo menos, era uma visita ao médico. Na época a gente tinha um bom plano de saúde que cobria essas visitas e tadinho. Acho que a quantidade de sondas que ele fez ali para coletar a urina no neném, quem conhece, quem sabe como é o neném, coletar a urina ali, lá era o procedimento que se exercia, né? Então era muito até chegar a um ponto onde ele teve uma internação. Ele teve uma doença que chamou sinovite transitória, que é uma inflamação simples aqui de uma região aqui de cima, e é como se esse muco ele descesse e ele gerasse uma inflamação no quadril. E poderia ser algo muito grave. E pelo fato de poderia ser algo muito grave, ele foi internado. Isso, aí teve uma associação com uma febre, que era uma infecção cruzada, e essa infecção cruzada fez com que sintomas variados gerassem um certo desconforto nos médicos e internaram a criança.
Ele passou por uma situação lá de necessidade de fazer alguns exames, necessidade de fazer uma tomografia sem precisar, sem, uma ressonância na verdade, né? Com febre, né? Que era um risco muito grande. Isso, e a gente ficou num dilema muito grande, a gente ficou numa situação, foi a primeira vez que eu me vi dizendo não pro meu trabalho, avisando, olha, eu não consigo me concentrar, eu preciso me concentrar aqui em casa. E aí passou-se toda essa história, a gente tem muita coisa, essa história ela pode ser contada de várias formas, a gente não vai se alongar muito nela, mas o que eu posso dizer hoje para vocês, para a gente poder aproveitar melhor nosso tempo, é que hoje essa criança está muito bem, hoje ele está com 8 anos, quase não fica doente mais, né? Uma vida extremamente saudável, a doença realmente ela quase não entra em casa, quando ela entra, mas ela entra com níveis muito mais leves do que aqueles anteriormente, como era esse padrão antigo, e nas crianças principalmente hoje a realidade é outra. A gente ainda tem questões a se trabalhar, claro, mas a gente hoje consegue perceber também um padrão muito mais simples, mais fácil e mais interessante do que isso, né? A gente percebe que quando tem alguma coisa acontecendo com eles, a gente às vezes demora um pouquinho, mas está em mim isso. Calma aí, vamos se trabalhar. O que tem ali que está em mim? Essa semana aconteceu isso recentemente comigo, né? E uma questão de pele que aconteceu, que começou a ficar muito séria, né? Numa dos filhos, e eu comecei a perceber que em mim tinha algo ali. E aí eu fui descobrindo isso, com questões também emocionais na escola, mas vendo o quanto estava somatizando, porque coisas minhas estavam somatizando na pele, né, de uma das crianças. E aí a gente vai falar de conexão de casal ou de crianças? Percebam, a conexão do casal fica boa quando tem uma criança doente em casa? Como é que fica essa relação? Então é isso que a gente tem que tentar entender. As crianças estão ali como canais, elas estão mostrando pra gente como está a nossa gestão emocional, como está a nossa vida. E elas estão puxando tudo, estão interiorizando tudo e estão refletindo de forma bastante honesta o que está acontecendo dentro de casa, e a partir do momento que a gente acaba tendo que se direcionar totalmente para eles, a vida do casal fica totalmente afetada. Sim. Muitos, inclusive, não conseguem sustentar esses vários movimentos de necessidade de atenção exclusiva à criança, porque sim, a criança doente, a gente precisa dar atenção aqui. Inclusive essa semana, né, a criança que estava com problema de pele foi dormir na nossa cama, né, então isso faz parte de todo o processo familiar e a gente o olhar especial para aquela situação específica, né. O que a gente tenta evitar e que não é o que a gente gosta, tem uma palavrinha aí que a gente vem trabalhando ela, a tal da complacência, né? É a gente começar a acreditar que é normal a criança ficar muito doente, é normal a criança ocupar certos espaços em função dessa doença e que muitas vezes pode ser gerado sim por uma necessidade, uma carência, pode estar gerando isso também, né? E de forma interna, não é que está sendo feito de forma proposital, mas é de forma inconsciente e a gente acaba a nossa vida como uma relação a dois deixa de ser uma relação a dois e passa a ser uma relação direcionada àquilo e vira um ciclo vicioso e o casal muitas vezes acaba se rompendo em função de um estado prolongado de atenção dessa forma. Às vezes não se percebe, né, Celso, que de repente, por algum motivo, não é esse caso agora que a gente contou, mas por algum motivo aquela criança está ficando doente muitas vezes, está indo para a cama do casal muitas vezes, nada contra a criança pode ir para a cama do casal, enfim, cada família tem o seu processo, né, e a criança também tem os medos dela, a gente acolhe tudo isso, né, e cada um dentro do seu tempo, da idade, enfim, vai associando isso tudo em casa, mas a ideia que o Celso está falando aqui é que a gente não se conforte, a complacência diz muito sobre isso, né, estou confortável, é normal, tudo isso é normal, sim, a criança é uma criança, ela está se desenvolvendo, ela tem os medos dela, porém, não é normal eu achar normal o tempo todo uma situação que não está me deixando feliz. Se né? você então, isso. Está confortável de o tempo todo ter uma criança doente em casa, o tempo todo ter algumas questões de relacionamento acontecendo, eu acho que normalizar situações que não deveriam ser tratadas como normal, assim as acontecem, e a gente vai sim acontecer, a gente tem esses movimentos, o ritmo, né, como bem diz o hermetismo, a gente tem esses movimentos, o ciclo de alta, o ciclo de baixa, mas a gente tem que entender que é um ciclo, e se a gente está sustentando dentro desse movimento de baixa, entendendo que é natural essa doença estar ali,
tem algo que a gente pode trabalhar aí, né? Eu acho que a gente pode olhar para a história do preparar o terreno, né? A gente pode olhar para as estações do ano, começou o inverno, começou a primavera, ali tem umas mudanças na natureza que faz com que a criança também tenha reações no organismo dela. Não só a criança, mas a gente como adulto, né? Começa a espirrar na época da primavera por causa do pólen das flores, né? Aí tem as questões de pele, e tem todo um ciclo, né? Existe toda uma ciência que explica esses ciclos, a gente pode entender disso. Mas o que a gente está falando aqui é não normalizar o dia a dia doente, né? O dia a dia de discussão, o dia a dia de distúrbios mesmo, né? Emocionais o tempo todo, né? E já que a gente está falando em saúde, a gente já falou por que é tão importante a gente estar cuidando disso dentro de casa e quanto isso conecta ou desconecta o casal e a família como um todo. É legal a gente começar a entrar em esferas do que é efetivamente saúde, né? Essa saúde hoje chamada de saúde integral, já há algum tempo chamada de saúde integral, mas para muitos, a gente vive num lugar onde esse conceito ele é entendido, mas para muitos não é. As pessoas só vão perceber a saúde desabando no momento que vão ter uma questão a se resolver dentro do hospital ou em outro local. Mas o que é essa tal saúde integral? Do que a gente está falando, Ingrid, aqui? E aí? Bom, vamos lá. A gente está olhando para essa saúde como dois aspectos muito complementares, né? Como se você tivesse esses aspectos físicos, hoje se fala muito em alma, mente, o espírito, mente e corpo. Aqui a gente vai separar em dois para ficar um pouco mais fácil. Tudo aquilo que é sutil, então, fica num espaço, tudo aquilo que é físico fica em outro. A gente tem algumas literaturas que a gente pode usar como base aqui para a gente poder olhar para isso com carinho. E aí a gente traz esse reflexo para vocês. Né? A primeira literatura que é bastante legal, a gente olhar de Nuno Cobra, a gente começou com ele, né? Na Girassol Saúde. A gente fazia essa divisão em dois, mas a parte do corpo era uma parte que era dividida em sono, nutrição, exercício físico, e aí você vinha para o aspecto sutil que ele chamava de espírito. E olha que legal, Nuno Cobra é um educador físico, Nuno Cobra cuidou do Ayrton Senna. Para a nossa geração, o Ayrton Senna foi alguém muito diferenciado. Hoje eu ainda ensino, né? Alguém que está na minha vida, o meu pequenininho Iago, ele chama os carrinhos dele de Tocena. E a gente tem isso dentro de casa. A gente traz esse aspecto daquela pessoa que realiza, daquela pessoa que corre atrás. O Ayrton Senna teve uma grande mudança de vida dentro desse buscar a vitória, que era o que ele acabava encontrando, né? Ele tinha uma personalidade muito direcionada a isso, de fazer acontecer, de ganhar a qualquer custo, o segundo lugar não servia. E quando ele começou esse trabalho com o Nuno, quem acompanhou o final da vida dele percebeu ele muito diferente, percebeu ele num aspecto muito mais centrado, muito mais espiritualizado e muito nessa direção, né, de cuidar do corpo. E a gente acaba, muitas vezes, em muitos aspectos, falando muito dessa questão emocional e esquece que a gente não pode abandonar o corpo. A gente trouxe essa questão mas tem que cuidar da saúde, mas vamos olhar só para o emocional. Não, a gente tem que olhar para o corpo também. Eles andam juntos. Eles se sustentam juntos. Por isso integral, né, Celso? Por isso integral. Tudo, né? Todos esses aspectos. Exato. A gente tem aí o aspecto sutil, emocional, espiritual, e a gente tem um aspecto físico, e ambos têm que andar juntos. A gente traz aqui outro exemplo bastante legal agora num outro movimento da Mind Valley, né, do Ronan. Ele tem um treinamento muito legal, uma certificação inclusive muito legal. O direcionamento dele basicamente é você conseguir construir um corpo que você deseja. Então eu estou falando, construir o corpo, mas que loucura, né? Mas isso não é muito raso. Essa é a linguagem que ele adota, mas se você olhar com carinho e com detalhe, a forma como ele encontrou a Mind Valley, para quem não conhece, ela traz esses aspectos sutis para poder ajudar você a chegar mais fácil e sustentar onde você vai chegar. Então a coisa não está desassociada, ela está junta, está unificada. E aí quando você olha para um trabalho como o dele, o primeiro movimento é um movimento de entender aquilo que você pode fazer. Porque às vezes a gente idealiza algo, eu quero ter o corpo de Schwarzenegger. Isso olhar para mim é impossível. Eu sou um cara magro, eu sou um cara mais esticado. O Schwarzenegger é um cara troncudo, menor, é impossível chegar lá. Mas eu sei o tipo de corpo que eu posso ter. E a partir do momento que eu consigo visualizar esse local, se faz todo um trabalho de visualização, mas um trabalho emocional.
para poder mexer com questões de crenças, mexer com questões de valores, e que faça você, de fato, não só chegar lá, mas sustentar aquilo de forma saudável. E aí você consegue ir mantendo e vai, ao longo do tempo, vai levando sua vida para muito longe. Percebe como é que tá? Quando eu vou para outros aspectos muito legais, aí a gente tem um educador físico que eu tive muita dificuldade em participar de academia e tal. Eu encontrei lá na minha cidade natal, em São José dos Campos, o Fernando Wisneski. Quem quiser conhecer aí, fica convidado, procure ele aí, Equipe 3. E com ele eu sustentei durante 3 anos o trabalho. E na época ele estava estudando, quando a gente começou a discutir essas questões digitais, a gente estava estudando um pouco, a gente trocou muito. E ele estava me mostrando um trabalho que ele estava fazendo para ele poder se potencializar no digital. E olha que legal, um dos grandes aspectos de trabalho que estavam sendo ensinados lá era a qualidade emocional da pessoa que está recebendo no dia. Presta atenção nisso aqui. Ele estava aprendendo em como ser melhor educador físico, como ser melhor no servir aquela pessoa que está chegando buscando saúde física, ajustando a cabeça dele. Era meio assim, se você receber a pessoa bem, sorrindo, e ele era uma pessoa assim, naturalmente assim, essa pessoa quando chegar, mesmo que o treino não seja muito bom, ela vai sair melhor de lá, porque ela vai ter ajustado também o nível vibracional dela. Como é isso em casa? E você consegue perceber que ele só consegue sustentar isso a partir do momento que ele está cuidando disso aqui dele também. A gente não consegue equalizar uma vibração de alguém se a gente não está bem. Vamos voltar para os filhos? Sim. Como é que eu vou cuidar da vibração do meu filho para ele poder sair daquele espaço que está deixando ele doente se eu não estou bem? Você consegue entender isso? Ok. A Maia está chamando. A Maia está chamando? Mas... Ela está ali fora? Deixa eu dar um pause. Ganhamos um presentinho. Voltando aqui, falando um pouquinho sobre a cabeça estar bem, né? Que você deu o exemplo do Fernando, e voltando para os filhos também. Tem um livro muito legal do Deepak Chopra, que é um médico endocrinologista, e ele foi para a física quântica, né? Foi para cura quântica. Tem um livro muito, muito interessante dele aqui, Cura Quântica. A gente vai colocar os links dos livros que a gente está citando aqui também, para quem quiser adquirir, né? E esse livro, ele fala bastante sobre o efeito placebo, que é um efeito que eu acho que a maioria de vocês, acho que todo mundo que está assistindo aqui já conhece, que é um efeito comprovado cientificamente, que você administrar um remédio que não é um remédio, entre aspas, dizendo para a pessoa que aquilo vai curar ela se cura, né? Ela se autocura tomando um placebo, um remédio que na verdade não é só uma pílula de farinha, né? E ele fala do efeito nocebo, né? O que é efeito nocebo? O efeito nocivo, né? Quando você, um médico ou de repente um terapeuta, conversa com o paciente e fala para ele de uma maneira titubeando, ou seja, meio que, olha, essa doença, ela pode ser curada. E não, sim, você vai curar essa doença, ela é totalmente tranquila de curar, com essa pomadinha você vai resolver, né? Diferente de você falar, olha, é um câncer maligno, tal, tem 50% de sim, de não. E aquele efeito psicológico que é causado na pessoa é muito nocivo, né? Então é o efeito nocebo que ele comenta, que eu acho bem legal. E ele cita vários exemplos de pacientes, até com câncer, que foram curados, né? E que muitas vezes médicos, não por mal, mas pelo fato deles terem uma ciência muito, como é que se diz, padronizada, né? E ensinada de uma maneira padrão, com uma linha padronizada, não, isso aqui saiu do padrão, então isso aqui não pode ser possível, né? Como se fosse um milagre, né? E na verdade não é milagre, é a cura quântica, né? Que isso já existe, já é muito falado, inclusive as terapias complementares e a medicina alternativa está vindo com muita força, né? A gente já tem até a medicina germânica, tem muitas medicinas que podem ser já compartilhadas e pesquisadas com vários depoimentos, né? E o quanto isso, e o que isso tem a ver com a conexão, né, da família e com a conexão do casal, né, Celso? O que a gente pode fazer? A gente tem mais efeitos placebos dentro de casa do que efeitos nocebos, né? A gente, olhando para isso com carinho, esse outro livro, por exemplo, A Doença como Caminho, que é bastante legal nessa direção. A gente já fala também de medicina germânica, você tem várias causas emocionais, vários livros que trazem isso, né? O quanto a gente entender melhor o que está acontecendo com a gente
vai trazer esses efeitos todos dentro da nossa vida, de uma forma que a gente use de forma positiva. São os dois aspectos, né? O como fazer isso de forma preventiva, eu acho que é bastante legal olhar para isso, e o como fazer isso de forma corretiva para que sustente uma potencial cura em sequência. Né? A gente fala, por exemplo, de um trabalho com câncer. Não tem condição da gente falar para a pessoa simplesmente abandonar os trabalhos. Está acontecendo com câncer e, olha isso aqui, resolve. Nem os próprios autores dos livros sugerem isso. Né? Mas sim, é possível você trabalhar com os dois, potencializar dessa forma que você acabou de trazer aqui para a gente, isso dentro da nossa vida. E isso refletir na sua vida, não refletir de quem está em volta. Né? Tem um exemplo muito legal que o Deepak Chopra coloca de uma pessoa que estava com uma mulher que estava com câncer de mama, né? Mas era um câncer que estava bem alastrado, e ela falava assim, todo médico que eu vou, antes dela mostrar o câncer para ele, falou, já vou avisando que todo médico que eu vou se assusta muito com o tamanho do tumor. Então já vou avisando que, né? E ela nunca tirou, ela ia em médicos, os médicos falavam para tirar, mas ela assim, eu nunca tirei porque falavam que não tinha jeito, mas eu não ligo para esse câncer, então eu não vou fazer nada. Mas eu vim aqui no doutor porque você é diferenciado e tal, e ela foi nele lá. E aí ela, quando mostrou, ele disse que realmente era bem, ele se controlou completamente para dar o feedback para ela e falou para ela assim, mas para que te serve você manter, se já falaram para você tirar, né? Por que você não tirou? E aí ela resolveu tirar, né? E eliminar o câncer. E inclusive foi curada, né? E ele estava comentando isso no livro, assim, o quanto aquela reação do médico, naquele efeito, mas não é que ele não estava se vangloriando, muito pelo contrário. Ele coloca de uma maneira que, assim, aquele momento que ela apareceu para ele e mostrar o câncer, era um momento que ela estava pronta para encarar aquela cirurgia, né? Pronta psicologicamente, porque talvez se ela tivesse tirado antes, com as reações dos outros médicos, talvez ela nem tivesse se recuperado. Esse era o ponto dele. Não é que ele era o médico. Não, ela estava pronta psicologicamente para tirar aquele câncer. E ele se controlou ali na hora para poder dar o feedback mais assertivo possível para que ela tirasse aquele tumor. Eu achei muito interessante. Percebam, assim. Ele conta N casos, muito legal. Existe uma questão muito importante que muitas vezes a doença ela faz parte daquilo que a gente é. E a gente não ter a doença mais conosco pode, de certa forma, levar a gente para um espaço que, mas eu não sou mais ninguém agora, eu era alguém que tinha essa questão, essa condição. A gente está falando de um câncer aqui, mas a gente pode estar falando de vários outros casos e várias outras questões que não são tão graves assim quanto um câncer, mas tem várias outras situações onde a doença em si, por ela existir conosco, ela é um pouco do que a gente é. E a gente sair e não ter mais ela conosco, existe um complicador interno. A gente vai mudar, né? É isso. O quê? A gente vai mudar quando isso, a gente muda, doença, a gente deixa de ser quem a gente é. Então naquele eu deixo momento, de ser né? Sabe aquela história da pessoa que trabalha num lugar 30 anos, então eu sou a pessoa de tal lugar. Eu sou a pessoa de tal lugar. Eu tenho meu crachá e tal. E o dia que ela é demitida, ela tem um baque. Porque ela está naquele lugar, era parte dela. Então, por mais que aquele lugar fizesse mal, ela não consegue ir para outro lugar porque ela é aquilo. É mais ou menos a mesma coisa. Hoje em dia está um pouco mais... As pessoas não têm essa paixão toda pelo lugar que trabalha, do jeito que era antigamente, né? Então, mas ainda tem. E aí, quando a gente olha para os aspectos de doença, é duro falar isso. Tem uma questão de responsabilidade nossa, de olhar para isso com carinho e ter a coragem de dar um passo, né? Para que a doença me serve? A doença como caminho para quê? Ela veio me mostrar o quê? E muitas vezes, e não são raros os trabalhos, né, Ingrid? Onde se chega num lugar onde existe uma crença que pode estar te levando para aquilo e a pessoa não consegue sair. Ela olha e fala, não, mas tudo bem, mas isso eu não consigo, eu prefiro deixar. Tem um exemplo, até a gente falando de conexão, né? Conexão do casal e conexão do filho, mãe e filho, né? Eu vou falar um pouquinho de conexão. Na época da pandemia, né, eu tive uma questão minha com a minha filha, que ela estava com uma questão de pele muito, muito séria, né, que começou com coceira e não parava nunca, aquela coceira foi só aumentando e eu ficando cada vez mais estressada, eu estava ainda em puerpério, ainda amamentando o Iago, né, então ele estava com um bebezinho de 5 meses amamentando e eu tendo que tratar a minha filha e o mais velho ainda em aula online, tendo que ser alfabetizado com
o meu acompanhamento, né? Eu não estava nem na minha casa, enfim, era um caos completo, né? Pandemia, todo mundo aí passou por grandes perrengues. E aí, mas só para contar essa questão da doença, né? A doença da minha filha naquela época me deixou muito estressada. E quanto mais eu me estressava com aquela pele dela, mais a pele piorava. E aí eu, em contato com a dermatologista, com o pediatra, e vários contatos, porque tudo online, né? E aí eu fazendo várias coisas, e tava com a minha mãe junto, e cada um dando uma opinião sobre aquela pele, e a pele só piorava. E aí chegou um belo dia que a gente conversou, eu e o Celso, né, ali na conexão do casal, ali ainda numa turbulência só, porque quando o filho tá doente a gente fica meio descompensada, né? E aí eu me dei conta, né, numa das meditações ali, de que eu precisava parar de olhar para aquela pele. Mas como é que eu vou parar de olhar? Se tá ficando cada vez pior, eu preciso parar de olhar para aquela pele. E aí quando eu tomei essa decisão de parar de olhar, a pele dela foi melhorando, por incrível que pareça. Eu não tô falando que parar de olhar fez a doença curar, mas eu e ela estávamos nos conectando através da doença. E aquilo estava ficando cada vez mais sério, a conexão cada vez mais profunda. Então minha filha tinha uma necessidade ali de conexão com a mãe, porque eu estava em puerpério amamentando uma bebê de 5 meses, ela estava querendo só a minha atenção, né? E eu ali também queria dar atenção para ela, e a forma de dar atenção era o quê? Me estressar com aquela pele, né? Aí a partir do momento que eu percebi isso, eu falei, bom, não vou mais olhar para essa pele, vou olhar para o rosto dela, vou conversar com ela. E aí na medida que isso foi acontecendo, uma história bem linda, bem legal, né? Que a pele foi melhorando naturalmente, claro que a gente continuei passando, né, cicatrizante, tal, para a pele melhorar, mas não era caso de antibiótico, era realmente um caso de conexão através da pele, né? Fora que a doença como caminho fala muito sobre pele, né? Então teria que ir mais profundamente para entender da onde vem, né, essas questões de pele. Mas aí é live para outros assuntos. Isso, a gente pode em algum momento entrar em causas específicas, eu acho que a gente vai começar a fazer isso, não sei se vai ser esse canal, mas é porque faz muita diferença para essa relação. Né? E a gente tem também, é engraçado, né, a gente tem hoje uma pediatra que enxerga o ser integral, né? E a gente tem hoje uma pessoa que a gente leva quando tem questões, faz tempo que a gente não vai em nenhum dos dois, que aí a gente vai tratar essas questões emocionais. O mais interessante é que a gente leva o filho e quem é tratado é o pai, né? Através do filho, e vem essas questões todas que acontecem com a gente. O grande resumo da ópera é o seguinte: se a gente se cuidar, os nossos filhos vão refletir isso. E a partir do momento que a gente consegue se cuidar, mesmo que esteja num momento complexo ali para a família, porque o filho está pedindo isso, a gente se cuidando, isso vai refletir nele e a gente vai gerar um ciclo vicioso para o lado positivo. E não o inverso, onde uma questão de doença faz com que todos afundem dentro do nível energético e a partir dali encontrem questões muito profundas e fica a família inteira ali vibrando aquela doença, sem buscar necessariamente uma questão que possa estar em outro lugar que não a criança. Então fica o convite aqui para você que está assistindo e que às vezes tem alguma questão acontecendo com o seu filho, por menor que seja, olhe para você primeiro. O que você pode estar encontrando ali embaixo é um reflexo da sua vida. Tem uma outra questão muito legal da gente trazer, a gente fala tanto de constelação, né? A gente tem uma grande amiga que é consteladora, um desses podcasts foi gravado lá, inclusive a Andréia, e a gente fala de hierarquias, né? E a importância da gente estar com saúde lá num local que chega até antes dos aspectos do relacionamento, dos filhos, a saúde está ali. Porque é muito difícil de você olhar para o relacionamento ou olhar para os filhos se a saúde não está boa. Você vai olhar de forma distorcida. E aí a saúde inverte e fica ruim. Então entenda que mesmo num processo de constelação, se você passar por esse movimento algum dia, eu recomendo quem não passou ainda passar, que a gente tem sempre muita coisa para trabalhar, você vai encontrar lá uma ordem hierárquica trazendo a saúde que pode estar descompensada para algumas coisas que estão acontecendo com você, e a saúde pode ser a ordem primária disso tudo. Assim como antes disso tem outros aspectos também. Então esse é um ponto importante. E o segundo ponto importante, a gente está falando muito aqui de sustentação emocional, né, Ingrid? Mas de novo, eu vou repetir, apesar de ter falado lá atrás já. Isso é muito comum, tá? As pessoas que começam a buscar o autoconhecimento, começam a buscar essa questão emocional para resolver a questão dos filhos, ou a questão do casal, é que a gente acaba resolvendo a questão dos filhos através de nós e a gente acaba se conectando mais como casal nesse movimento.
a gente acaba esquecendo o corpo. E a gente não pode esquecer. Não pode ser um ou outro. De novo, é integral. Eu gosto de falar que o corpo é uma coisa que até a Paz, minha professora de yoga, a gente está citando várias pessoas, vamos colocar todo mundo aí embaixo, né? E a gente ele é o templo da nossa alma, né? Ele é um grande templo, então a gente precisa cuidar dele. Às vezes a gente fica só na alma, só nas meditações, esquece que ele está aqui refletindo tudo, né? Tudo da nossa vida. Isso, e esse é um recado muito importante para aqueles que já são buscadores, né? Que já estão estudando, já estão se conhecendo, já estão entendendo a importância da questão emocional. E aí eu trago aqui uma literatura, esse camaradinho aqui, de Gurdjieff, tá? Ele é Em Busca do Ser. Ele já entra numa literatura bastante densa do autoconhecimento, não é uma literatura simples, mas tem partes específicas e é bastante legal, porque ele vai muito nesses aspectos sutis. Mas ele traz também que, mesmo para quem já é buscador, vocês vão entender o porquê que eu estou falando isso, tá? Para quem já é buscador, que a gente busca esse autoconhecimento, tem uma faixa vibracional que você não consegue passar, a não ser que você deixe o seu corpo mais leve possível. Então, assim, por mais que você esteja buscando e você quer encontrar essa vibração que vai refletir na família inteira, se eu não cuidar do meu físico, da minha alimentação, que é assim que ele chama, você não consegue fazer uma transição para um local que você consegue chegar e a partir desse local você consegue refletir na família inteira. E ele fala em 3 tipos de alimentos principais. Comida, é claro, né? Então quanto melhor e mais saudável você comer, e aí a gente tem algumas referências, né? Trabalhos que a gente fez quanto menos em casa. processado, mais puro, né? E não só isso, mas o tipo de alimento e o momento de se alimentar. Então a gente tem a Lei Gaboad hoje, que é uma grande referência pra gente. Ele traz outros 2 aspectos que ele chama de alimento. Perceba uma coisa. O ar que você respira. O quanto o ar que você respira hoje é puro. E esse é um alimento também que pode preparar o seu corpo para você poder chegar em locais diferentes. E um terceiro alimento, que é o alimento que a gente está discutindo tanto aqui. Emoções. O quanto você se alimenta de emoções positivas no seu dia a dia. Se eu me alimento mal das minhas emoções, se eu não respiro um ar puro, e se eu não me alimento fisicamente bem, eu não consigo, por mais que eu vá buscar meditações, que eu vá buscar uma série de processos de autoconhecimento, eu vou chegar num limite, eu não consigo. E quando eu passo um pouquinho desse limite, é muito fácil você puxar de volta. Se eu quero conseguir passar esse espaço, e aí ter uma conexão real de casal, de novo, quanto você está se alimentando de emoções positivas na sua vida. E perceba que se alimentar de emoções positivas é uma coisa sua. Então, assim, se eu estou enxergando aquilo de uma forma ruim, sou eu que estou trazendo isso para mim. Isso me alimenta de uma emoção ruim. Se eu enxergo aquilo como algo positivo, eu atuo no não julgar, no protagonismo, eu começo a atuar de várias formas, eu estou trazendo alimentos positivos para mim e que vão me sustentar bastante para eu conseguir estar num local legal. Então, olha só como é importante a gente se alimentar assim. Quanto mais efeitos placebos, melhor. Quanto mais efeitos nocebos, pior, né? Nesse sentido, né? Muito. E assim, ó. E o placebo, antes eu tinha uma visão negativa dele, né? De tanto que é falado placebo como se fosse nada. Na verdade, o placebo é quase tudo, né? Se a gente for falar de cura quântica e de Gurdjieff também falando desses alimentos para o nosso corpo e alma, espírito, né? E assim, ó. O tanto que você se alimenta mal, você ensina o seu filho a se alimentar mal. Então, o quanto você está não só ensinando, mas está trazendo alimento ruim para ele ao trazer emoções negativas para ele e para o seu parceiro. Perceba de novo, a gente fala muito e vai continuar falando sempre. Não se trata de querer mudar o outro, se trata de não julgar, entender que ele tem o espaço dele, mas se trata também de deixar que o próprio ambiente e aquela vibração que você está emanando comece a alterar quem está do seu lado para começar a chegar nessa vibração que você se encontra agora. No momento que eu estou me alimentando bem... Em todos esses aspectos, né? Lembrando. Em todos esses aspectos, eu vou focar muito no emocional agora aqui, tá? No momento que eu estou me alimentando bem emocionalmente falando, eu estou externalizando emoções, estou alimentando quem está do meu lado de forma positiva. Olha que legal. A gente não falou que o crescimento passa por isso? Essa pessoa vai estar recebendo de você alimento positivo, ela vai estar subindo a vibração de forma inconsciente. Você vai dar um presente para ela quando você elogia. Sim. Como você está bonita hoje. Quando você fala coisas boas, quando você enxerga questões boas.
Eu tô falando que é fácil porque muitas vezes a gente tem situações, mesmo em locais de terapia, a gente acaba às vezes abaixando essa vibração e Posso começa dar um a ter esse exemplo reflexo. nosso? Porque Claro. a gente fala bastante sobre esses assuntos, parece até, nossa, mas vocês são perfeitos. Não, tá longe, né? Hoje, por exemplo, aconteceu uma situação na hora do almoço, que eu me lembrei de uma situação muito desagradável que aconteceu na escola com os meus filhos. E eu, na hora que eu tava almoçando, era pra estar exercendo a presença na comida, mas eu não estava. Fui lá e lembrei da situação, botei as mãos na cabeça e respirei muito profundamente. E aí, eu só fiz isso, eu tava com um sentimento muito apertado no meu peito. Eu tava com um sentimento ruim, tava com um efeito nocebo dentro do meu coração. Minha vontade que eu tinha era de falar tudo aquilo ali na mesa, mas eu respirei pra tirar um pouco, o máximo pra fora possível. A minha filha, estava do meu lado direito, sentiu aquela energia, só de eu ter respirado ali, e a gente usa muito óleo essencial em casa, né? E ela tava com um vidrinho de óleo de lavanda, que já tava sem o óleo, porque ela coloca a aguinha e sente o cheirinho e não faz muito bem. E ela foi lá e, mamãe, cheira isso aqui, né? Então vamos falar um pouquinho de alquimia. Eu cheirei aquela lavanda, respirei de novo e falei, obrigada, minha filha, você conseguiu transmutar e me ajudar nessa transmutação. E ela na hora sentiu, olha que legal. É uma coisa assim que veio esse sentimento, não tô falando que é assim sempre, gente, no dia a dia. Tô dando um exemplo que foi um exemplo lindo que aconteceu, não é todo dia que acontece isso. Então eu precisava falar, aos poucos essa alquimia familiar vai acontecendo. Quanto mais efeitos placebos, quanto mais efeitos positivos na nossa mente, corpo, espírito e coração, mais a gente consegue transmutar tudo isso, né? Quanto mais alimentos positivos, e a gente vai trazer aqui bastante essa linguagem, mais a gente transmuta a nossa realidade dentro de casa. Isso é uma grande alquimia, né? Eu achei, assim, maravilhoso. Foi um exemplo maravilhoso para contar hoje, né? Que legal. Foi um exemplo de hoje. Eu até traz uma frase que ficou muito forte para mim recentemente, né? Que eu dei muita risada, mas é que faz muito sentido, né? A frase estava assim: olha como ele é pobre, ele só tem muito dinheiro. Você consegue perceber isso? Olha a potência disso, né? Como é importante a gente olhar para outros aspectos que são os da relação familiar, da conexão do casal. Uhum. Né? Então, quando a gente olha para esses aspectos da vida como um todo, esses vários aspectos, é uma das questões que a gente cobre, né, dentro do livro que a gente constrói, no Guia da Família Iluminada. Uhum. A gente olha para esses aspectos da nossa família, para a gente poder entender que a nossa vida é integral. A gente está falando de saúde, está falando de vários aspectos, mas tem outras pontas também que fazem sentido a gente estar discutindo aqui. Né? A gente vai trazer essa questão dessa alimentação emocional, e por isso que a gente entra tanto nessa discussão, e a gente vai muito nesse espaço de iluminação. O que é iluminado? Uma vez perguntaram para mim, né? Bom, vocês se consideram um casal iluminado? O que é ser iluminado? Já parou para pensar nisso? Qual é a função? O que faz iluminar? É como se fosse colocar uma lanterna e olhar para aquelas questões ruins, não é necessariamente ter resolvido aquelas questões, porque elas também são você. E você vai aprendendo a lidar com elas, você começa a sustentar melhor o desconforto e passa melhor por uma série de situações. Mas sim, se eu olhar para esse aspecto da forma como a gente tem a coragem de olhar para aquelas questões que estão nos tirando do nosso centro, como a saúde, né, a gente tem que olhar para ela, você passa a ser sim iluminado. É ter coragem de iluminar as questões que estão fazendo você hoje estar, de certa forma, onde pode estar e que estão te impedindo de crescer ainda mais, né, como família. E olha que legal, né? Olhando para essa iluminação, eu falei, nossa, mas eu não quero iluminar minha sombra, não quero olhar para isso. Voltando ali, só dando mais uma viajada aqui, a própria base da homeopatia, né? A base da homeopatia, o que é? Você colocar gotinhas de informação daquela coisa que faz mal, da pior coisa que tem, então de um veneno, de alguma coisa que esteja fazendo muito mal, dentro daquele organismo. Então você vai colocar gotinhas de informação de uma coisa muito ruim dentro daquele corpo, para ele fazer o efeito inverso, né? Então o efeito da homeopatia, igual o floral também que a gente fez, né? Um podcast sobre floral, quem quiser pode assistir, é o último que a gente fez, e que também é gotinhas de informação da mesma coisa. Então a cura ela vem da onde? Ela vem da iluminação. A iluminação o que é? Olhar para aquela informação, porque para você existir, existe o bem e existe o mal, né? Para você existir a doença, tem a cura. Então como é que eu vou olhar? Vou olhar para a doença para trazer a cura, né? Então olhar para a doença
profundamente, né? Não superficialmente, né? Olhar assim, não, vamos já... trata o sintoma que eu não quero olhar para isso. Não, vamos olhar para a causa. Olhando para a causa, a cura acontece, né? E se você tiver a coragem necessária, você não precisa esperar ficar doente. Você pode fazer um trabalho desse onde você está agora. Assim como, e aí foi muito tempo, eu trabalhei buscando que as pessoas entendessem os trabalhos necessários para não se acidentarem no trabalho. É igual atravessar fora da faixa de pedestre, ou ficar pedalando uma bicicleta sem freio. O acidente não acontece na primeira pedalada. O acidente vai acontecer depois de muitas pedaladas. Em algum momento vai acontecer algo errado. Quando a gente fala em doença é a mesma coisa, a gente vai acumulando isso em função de uma série de questões erradas, alimentos ruins, emoções ruins, ar ruim, falta de preparo físico, a gente tem uma série de questões. Negação do corpo, sono, né? Negação do corpo, questões emocionais, questões sistêmicas que a gente vem carregando, como negação a gente. De medos. Perfeito. A gente fala muito, tem doença que é hereditária. Olha que comprovação mais linda de que sim, o sistema familiar é uma coisa muito complexa e que se você tem um familiar que já teve uma doença, dê uma olhadinha, às vezes a luz da constelação pode quebrar o sistema e aí todas as possíveis futuras gerações não teriam mais esse histórico sistêmico. Porque se ela está vindo, você tem algo a ser curado ali dentro daquele sistema familiar. Então olhe com coragem para esses aspectos de saúde, não só no cuidado do físico, não só no cuidado emocional, mas entenda que você é integral, que você tem que olhar para os dois. Então um pouquinho dos dois é melhor que olhar só para um ou só para outro. E a partir do momento que você equalizar isso, a sua vida como um todo aqui, o casal, a família, ela vai melhorar. E muitas vezes a gente acredita demais que a gente está fazendo um cuidado do corpo muito bem e ele está levando a gente para lugares também para querer cuidado emocional, mas a gente não está se permitindo ainda esses 3 elementos que eu comentei. Não adianta nada você fazer yoga, você ir lá meditar, você fazer correr todo dia, se você está se alimentando de emoções ruins. Se essas emoções estão vindo muito ruins, porque você está julgando demais, por exemplo, o outro, você não conhece às vezes a personalidade do outro e você julga, você não consegue, de certa forma, vencer uma barreira que vai te manter nesse ciclo. E a importância, e aí eu vou para um segundo aspecto, que a gente vai começar a falar mais sobre isso também, de saber se comunicar e entender o outro. O autoconhecimento passa por nos entender, mas passa por entender também que o outro tem um modelo diferente, entender o mundo. E a partir do momento que eu consigo fazer isso, eu consigo chegar em lugares onde eu não só falo, eu falo algo de forma que ele consegue ouvir. Sim, eu acho que o legal, assim, que esse trabalho que a gente tem feito, estudando e até desenvolvendo e criando o nosso curso do Guia Família Iluminada, ele traz todo esse complexo num pacotinho, num livro, né? Bem lindo que a gente tem em casa. Depois, em outro momento, a gente compartilha com vocês, vai ter algum evento, né, mais pra frente sobre isso, e que a gente consegue integrar tudo isso. Então seria uma família integral, né? Integrada com consciência, corpo, espírito, saúde, falando de a constelação familiar, né? Considerando tudo isso, né, Celso? Exato. É como se fosse um grande guia para você pegar todos esses aspectos, colocar dentro de um bolo e montando, entendendo, trazendo consciência, entendendo de uma maneira fácil, prática no dia a dia, né? E a partir dali você conseguir desenvolver a sua própria família dentro dessa linha. E aí, por que a gente acha tão importante? Por que o nosso propósito hoje está muito forte nessa direção? Né? A gente em vários momentos, vamos mudar um pouco, não consegue, a gente cai no mesmo lugar, porque a gente percebe também que, por mais que a gente fale muito, um livro como se fosse um guia, ele é muito importante para a gente poder usar ele como referência e ter um mapa mesmo de como fazer isso com a nossa família, né? E como fazer isso com a nossa relação. Gente, recebemos uma visita aqui, tá na hora, a gente tava falando bastante, tava gostoso. Vamos fazer uma segunda versão aí desse assunto, porque é um assunto que aquece nosso coração, é um assunto que fez a gente acordar para muitas coisas da nossa família, né? Vamos ter algum convidado para falar sobre isso também. Com certeza. E agora vamos dar um tchauzinho aí, vamos lá? Tchau, tchau. Curta, compartilhe, se gostou, curte aí, compartilha e acesse os links dos livros se tiver interesse em comprar. Tchau, tchau. Até mais. Tchau. Tchau.